Podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a produtividade. O crescimento da produtividade é um fator chave para que os padrões de vida se elevem numa população, vem se acelerando ainda mais nos últimos anos e especificamente no último ano, apesar da pandemia. E o melhor, há motivos para acreditar que isso não é apenas um momento outlier, mas é um prenúncio de tempos melhores à frente. Antes de começar, eu quero lembrar, claro, que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce e também quero te convidar para entrar para a comunidade MIT Technology Review. Vai lá em www.mittechreview.com.br para saber mais. Meu amigo Carlos Aros, um aumento de produtividade deve igualar ou ultrapassar a nossa produtividade, a nossa aceleração nos tempos de boom da década de 90. A gente tem aqui um otimismo que está baseado num artigo da Technology Review americana, onde o autor se fundamentou numa pesquisa que indica que a maioria dos países da OCDE está passando por um ponto mais baixo de uma curva em J de produtividade. Impulsionado por avanços de tecnologias digitais, como a inteligência artificial, o crescimento da produtividade agora está acelerando. Me explica o que está acontecendo, Carlos Aros. É muito interessante, né, André, essa visão e, de fato, há um otimismo bem grande em virtude desses indicadores e de, primeiro, um entendimento de que talvez estejamos encontrando um ponto de equilíbrio importante entre a adoção da tecnologia e uma adaptação dos meios ao nosso tempo. O artigo, inclusive um dos trechos em destaque do artigo para quem acessa a Technology Review americana, é uma frase que para mim é a síntese daquilo que a gente precisa entender para partir para qualquer transformação hoje em dia. Tecnologia sozinha não é suficiente para criar benefícios significativos. Ou seja, a tecnologia sozinha ela não promove a transformação. Ela é parte de um processo de transformação. E essa transformação, no contexto do aumento da produtividade, passa por adaptações importantes em processos, no modelo de negócio, investimentos no desenvolvimento de habilidades e mudanças do ponto de vista econômico como visão de Estado. O artigo coloca aí um tripé, 3 argumentos para sustentar essa curva aí, de produtividade, e o primeiro deles é essa relação com a tecnologia. Há uma série de inovações que, se não surgiram nessa última década, amadureceram e encontraram um ponto importante de penetração na vida das pessoas nessa última década, que fez com que fosse possível dar esse passo. E aí a gente vai citar aqui o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina, a questão do armazenamento de dados e como houve uma melhoria significativa na capacidade desse armazenamento, e a gente está falando, evidentemente, da nuvem, de todo o processamento de computação a partir da nuvem, e aí a gente tem, enfim, uma série de outros itens que vêm a reboque desses aspectos. Então, tudo isso junto é capaz de promover essa transformação. E se a gente for voltar na história, a gente vai encontrar alguns marcos bem importantes ao longo aí das revoluções, e a gente vai encontrar também esse processo em que veio a tecnologia. Essa tecnologia ela foi incorporada a um contexto de comportamento, e aí a gente fez adaptações, e quando a gente se adaptou, a gente conseguiu deslanchar. E felizmente é isso o que a gente está vendo agora. Rafa,
O Eric Brynjolfsson, que é o diretor do Stanford Digital Economy Lab, foi professor do MIT, escreveu o artigo que a gente está discutindo. Ele fala muito sobre a influência da tecnologia na produtividade, como o Aros disse, e aí ele traz alguns pontos importantes sobre a última década e o conjunto de inovações tecnológicas que ela nos trouxe, né? E coloca a inteligência artificial como um pilar desse desenvolvimento, falando dos algoritmos de machine learning, como o Aros falou. O Eric, ele também está associado ao Stanford Institute for Human-Centered AI, então é um cara que estuda inteligência artificial e os impactos na sociedade. Ele traz algumas informações sobre a queda dos valores de armazenamento de dados, melhorias na capacidade computacional. A gente tem sistematicamente processado mais informações e armazenado mais dados de forma mais barata com o tempo. E isso permite que as empresas de diversos tamanhos enfrentem desafios de todo tipo. O mercado de computação em nuvem também em rápido crescimento tornou essas inovações mais acessíveis para empresas menores. Dá para popularizar a tecnologia, para se ganhar produtividade em larga escala, ou isso é privilégio de grande? André, dá, desde que haja um treinamento. O que o autor do artigo coloca é que há, primeiro, uma abundância tecnológica, então já tem tecnologia ultra high, best quality, tudo que a gente puder imaginar já está disponível. Muitas dessas tecnologias, é um outro elemento importante que ele coloca, já são de graça, e faço aqui um parênteses porque ele aborda um tema que não é tão discutido, que é o impacto dessas tecnologias de graça no PIB. Quando a gente vai medir PIB, a gente sempre tende a observar produtos e serviços com preços, né? Então, quando você faz a transferência de valores de um lado para o outro, isso é contabilizado no PIB, mas como é que fica o PIB medido com produtos que são dados de graça, essas tecnologias que nós temos acesso hoje, que aumentam a nossa produtividade, que geram riqueza, mas que não têm uma medida, porque, como eu disse, são de graça. É interessante esse ponto que ele coloca. Mas o fato é que essas tecnologias de graça, com essas tecnologias baratas, elas fazem ali uma base muito sólida para quem souber aproveitar. Só que o que ele diz é que, geralmente, no primeiro momento, o que acontece com as novas tecnologias, para citar a inteligência artificial que vocês colocaram, mas ele volta historicamente no tempo para falar, por exemplo, de eletricidade e outras tecnologias, a chegada dos computadores no século passado, tudo isso gera uma primeira queda de produtividade. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas, elas têm que ter um tempo para aprender. Elas chegam ali, se deparam com uma coisa nova, ficam um pouco perdidas e aí aos poucos vão se adaptando. Quando chega ali no fundo do poço, digamos assim, o fundo de poço da produtividade em relação à nova tecnologia, é quando as pessoas finalmente conseguem usá-la, dar aplicações para essas tecnologias. E aí, nesse momento, começa uma aceleração. E ele observa isso, obviamente, olhando muito para os dados dos Estados Unidos, ele vê que a produtividade ela aumenta muito nesse primeiro trimestre de 2021, e aí ele diz que tem essa curva em J. E agora a gente estaria subindo porque tem muita gente já que entendeu como usar essas ferramentas, não como substituta de humanos, mas sim de parte das tarefas, essas partes que são automatizáveis, liberando os seres humanos para fazerem outras funções. Essa combinação que ele está chamando a atenção. Então, o resumo da história é: tecnologia tem de sobra, barata ou quase de graça. O que as empresas têm que fazer é requalificar seus funcionários, suas lideranças, para poder usar tudo isso e dar essa guinada para cima em termos de produtividade. É interessante, André, porque a pandemia se tornou um marco histórico aí, um registro nessa nossa linha do tempo, em que vai ser possível, a partir desse ponto, estabelecer comparativos, o antes e o depois. Quando a gente olha no ambiente corporativo,
quando a gente olha a rotina das empresas hoje, a gente percebe que há transformações profundas e que começaram com mudanças no dia a dia das pessoas e invadiram, claro, o ambiente de trabalho. A mais evidente delas, para todos nós, é o fato de que as empresas tiveram de criar operações para além das fronteiras dos escritórios. É o home office, trabalho remoto. Já era realidade para alguns, se tornou uma obrigatoriedade para a maior parte. E aí, daí para diante, há um sem número de outras transformações. Transformações que passam também por mudanças no consumo, os hábitos das pessoas foram transformados, isso mudou a relação delas com as empresas que oferecem produtos e serviços e daí por diante. Mas no centro dessa transformação há uma necessidade de adaptação. Demandas que talvez fossem feitas pelas empresas para capacitar, para incorporar novos processos, novos modelos para as rotinas de trabalho e que só chegariam daqui a, 2, 3 anos, foram antecipadas. Aquilo que se imaginava que seria um processo mais lento foi encurtado. Então, talvez a pandemia sirva como esse marco importante, e por isso o artigo também faz esse ponto de observação, porque a gente encurtou esse tempo. A gente já discutiu isso aqui, há vários estudos mostrando, alguns são um tanto exagerados, né? Dizendo que não, foram 10 anos, outros falam 5, outros falam 3, não importa. O que a gente sabe é que, de alguma maneira, demandas que naturalmente viriam por força dessas transformações que a tecnologia vem promovendo, elas foram antecipadas. E aí, a partir disso, se desenvolveu uma nova visão. As empresas elas tiveram de se reorganizar. Entre aspas, aqui a tal da virada da chave. E isso serve como marco, sem dúvida nenhuma. A gente tem visto isso em um sem número de segmentos, e talvez aqueles com um ponto de contato mais forte com o digital tenham sido privilegiados. Mas, sem dúvida nenhuma, essa transformação ela está acontecendo em todas as cadeias, em todos os segmentos. E isso é importante e vai ser definitivo para que se tenha essa transformação e esse aumento da produtividade. É positivo também porque, na mesma medida em que a gente está colocando recursos, talvez focados única e exclusivamente para atender interesses e demandas de negócios, a gente também está aumentando, de alguma maneira, a maturidade digital do indivíduo. E isso faz também com que a nossa relação com essas ferramentas no âmbito privado se modifique. Ou seja, é positivo, é muito saudável que isso esteja acontecendo, e para aquelas companhias que ainda não perceberam o quão importante é promover essa transformação e incorporar esses recursos e essas mudanças dentro de casa, fica o alerta de que se você não fizer isso, você vai ficar para trás. A gente não está falando só de produtividade, a gente está falando simplesmente de que você se tornará um dinossauro no meio de tudo isso. Não, eu queria só complementar o que o Aros está falando aí de ficar para trás. Tem um detalhe interessante também nesse artigo, que o autor coloca como um terceiro motor dessa explosão de produtividade, o pleno emprego nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para a gente situar, estão vivendo um bom momento da economia, recuperação aí pós-Covid, e tem muita gente empregada. O que acontece quando tem muita gente empregada é que os salários sobem, né? Começa a faltar gente para trabalhar, as pessoas começam a pedir mais para isso, então os salários sobem. Quando os salários sobem, na outra mão, os empresários vão tentar buscar opções mais baratas. O que é mais barato que um funcionário muitas vezes? Uma nova tecnologia. Então esse ciclo de impulsionar ainda mais a busca por novas tecnologias, ele ajuda a acelerar essa saída, né, a alavancagem da curva em J. Só que isso é nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uma situação que é bem diferente. Ainda temos aqui mais de 14 milhões de desempregados, é uma situação muito complicada. O que acontece, no fim das contas, é que vai chegar primeiro mais tecnologia, mais aumento de produtividade, provavelmente para os países desenvolvidos. Nós viremos a reboque, obviamente absorvendo parte dessa tecnologia que vai ficar mais acessível e mais barata, como vem acontecendo, mas tem uma diferença temporal, tem ali um atraso.
E, obviamente, que nesse mundo cada vez mais acelerado, mais tecnológico, 6 meses, 1 ano de atraso faz uma diferença absurda. Vamos dar um exemplo concreto aqui. 5G, que já tem em vários países desde 2019, estamos aí em 2021 ainda sonhando com o leilão do 5G. Logo teremos aí, provavelmente, um aumento dessa chamada desigualdade econômica digital. É verdade. E especificamente no caso dos Estados Unidos, ainda existe uma questão associada com uma política fiscal e monetária bastante agressiva que foi implementada para que o país pudesse se recuperar no momento de Covid, implementada na época do governo Trump, mas que o governo Biden acabou mantendo. Essa realidade aqui no Brasil também é um pouco diferente, muito embora o governo tenha tomado medidas para injetar grana na economia e não parar com o consumo, a gente não consegue ver a transferência desse dinheiro para capacitação. A gente tem um problema muito sério, porque ao mesmo tempo que existem os 14 milhões de desempregados, existem do outro lado, e aí a gente tem uma dificuldade de quantificar, mas muitas vagas que não conseguem ser preenchidas. Existe ali uma conta, falando especificamente na área de tecnologia, algo em torno de 200 mil vagas por ano que a gente não consegue preencher. Então a gente perde por não ter pleno emprego de um lado e perde por custo de oportunidade do outro, dado que a nossa capacidade de entregar as soluções tecnológicas também diminui. Então, a gente tem realmente muitas coisas para resolver. Tem uma oportunidade que se apresenta nesse contexto, que é o fato de que quando uma tecnologia não consegue ser desenvolvida a tempo para responder essa questão de inflação da mão de obra, que é o que acaba acontecendo no momento de pleno emprego, como o Rafa trouxe, que é a terceirização para outros países. A gente tem um problema cada vez maior dos Estados Unidos com os países do Oriente, especialmente com a China, e isso vai fazer com que haja um replanejamento na distribuição das soluções de outsourcing e cria uma oportunidade para o Brasil. Vai ser muito bom se a gente, de fato, conseguir surfar essa onda. Quando uma sociedade vive um momento de aumento de produtividade, as empresas faturam mais, portanto, o Estado pode faturar mais também com recolhimento de impostos, ainda que com políticas financeiras e monetárias mais agressivas. E isso, em tese, se reverte em benefícios para a sociedade através do Estado, se é que isso é possível, por isso, em tese, e também diretamente através da iniciativa privada e, nesse caso especificamente, eu acredito muito mais. Então, a sociedade acaba se beneficiando dos dois lados, pelo aumento da competitividade na busca dos talentos e pelo uso do potencial dos impostos por parte do Estado. O que mais você precisa saber? Bom, hora de virar a chave, meus amigos. Depois de um aumento de produtividade, de busca por talentos e oportunidades que se apresentam para a galera da tecnologia, a gente precisa entender o que vai rolar aqui no curtíssimo prazo. Eu quero que meu amigo Rafael Coimbra diga a dica da semana. André, tô de olho no Green Room, o concorrente criado pelo Spotify para enfrentar o Clubhouse. Clubhouse, aquelas salas de áudio que a gente já comentou aqui, já fizemos a nossa participação lá da MIT Technology Review. Muita gente perdeu o interesse, outros estão chegando agora com a abertura do Android. Fato é que novos concorrentes já estão no jogo. O Twitter criou o Twitter Spaces e agora tem esse lançamento. Minhas primeiras impressões foram, primeiro, mesma coisa, muito parecida na interface, sala de áudio, você entra, levanta a mão, participa, mas tem algumas vantagens, né? A primeira delas é a possibilidade de gravar essas conversas e transformá-las em podcasts, que é, obviamente, uma intenção muito forte do Spotify, então isso é uma vantagem para quem está usando e quem quer produzir conteúdo. A segunda vantagem é a facilidade, você já entra ali numa conta integrada do Spotify
E temos também, vou colocar uma outra que me chamou a atenção, que é ainda não uma remuneração, mas um incentivo em forma de moeda virtual. Eles criaram ali um diamante. Você já entra, quando cria a conta, já recebe um diamante, pode transferir e receber diamante, que ainda não tem valor monetário. Mas, obviamente, a ideia é que, em algum momento, no futuro, essas moedinhas virtuais se convertam em dinheiro de verdade, incentivando ainda mais os produtores. A única coisa que eu não gostei, talvez isso tenha acontecido porque foi feito às pressas, é que é um aplicativo fora do Spotify. Você tem que baixar esse aplicativo chamado Green Room e criar a sua conta ali. É mais fácil, como eu disse, porque já está integrada a sua identidade, digamos assim, é mais fácil de abrir, mas é um aplicativo à parte. Na minha avaliação, isso deveria ter sido feito desde o início dentro do Spotify e talvez eles façam isso em algum momento quando conseguirem afinar o sistema. E só para complementar, esses últimos dias também, o Mark Zuckerberg já fez ali uma apresentação do que seria também o concorrente do Facebook. Me pareceu mais bobo, mais simples, não tem tantos recursos. De qualquer maneira, é outro gigante já mostrando ao que veio e provavelmente nos próximos dias nós teremos também as salas de áudio do Facebook em operação, aumentando aí essa disputa pela atenção no segmento de áudios. Carlos Aros, o diamante que o Rafa mencionou tem cheiro de criptomoeda ou vai ser moeda digital que nem joguinho? Você sabe que um pode ser consequência do outro, né? Começa com o joguinho, depois que todo mundo aprendeu a jogar, o joguinho fica sério. Eu acho que já é aquela velha história, vamos deixar o terreno preparado. Mas ainda é preciso vencer algumas barreiras para que seja percebido aí pelas pessoas de uma maneira diferente do que o Clubhouse foi, ou tenta ser, não sei bem em que condição tratar o Clubhouse aqui nesse contexto, mas o Spotify tem mais chances, evidentemente, de fazer com que as coisas caminhem. Agora, é uma estratégia acertada a monetização. Afinal de contas, todo mundo cobrava, para além de uma interface mais popular, não é, no Android, etc., cobrava do Clubhouse uma resposta para que os criadores fossem remunerados e criasse esse ganha-ganha. O Spotify já nasce com isso, porque vem fazendo com a frente de podcasts essa lição muito bem feita de criar produtos e remuneração para parceiros e afins. Pode ser que lá na frente a gente tenha mais uma cripto por aí atendendo a essa demanda. Se vai ser bem sucedida, não sei. Acho que outras criptos tendem a ganhar um espaço maior aí no curto prazo do que o diamantezinho do Spotify. Mas eu acho que, no mínimo, tá ali. Não assusta se um dia virar. Segue daí, meu amigo, e traz a dica do ouvinte antenado. Eu fiquei não surpreso, porque já tinha visto a primeira decisão lá no começo do ano, mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, determinou que a partir de agora não vale mais usar prints do WhatsApp Web como prova em processos aí que tramitam na Justiça. A decisão foi tomada pela sexta turma do STJ. Eles reconheceram a invalidez da prova porque entendem que há a possibilidade de manipulação e que há uma descontextualização, ou seja, mensagens antigas e recentes que ficam fora das capturas de tela e que, por isso, fazem com que aquilo que está sendo apresentado à Justiça fique fora de contexto. É interessante pensar, não vou entrar nem no mérito do caso que levou a essa decisão, embora tenha sido um pedido da defesa à anulação, mas chama a atenção essa escolha, na mesma medida em que é interessante perceber a Justiça atenta a evoluções dessas tecnologias.
Porque até pouco tempo atrás, antes de ser possível apagar as mensagens nas conversas, você pode apagar para você apenas e apagar para ambos, né? Para remetente e destinatário. E agora, diante desta possibilidade, a justiça entende o seguinte: antes vocês podiam me fazer um print e eu saberia que aquilo estava lá, mas depois que apaga, e aí? Como faz? O print só não basta. Então decidiu-se, num processo sob relatoria do ministro Nefi Cordeiro, que não vale usar mais as capturas de tela do WhatsApp Web como prova. Ele acatou parcialmente aí alguns dos recursos da defesa, ele acatou, validou outras provas que haviam sido apresentadas e tudo mais, mas para nós aqui fica esse ponto de atenção. Há visões diferentes, evidentemente, sobre entre os especialistas no assunto a respeito dessa decisão. Eu me lembro que quando começou essa história de usar os prints como evidências, inclusive para abertura de processos, os advogados, enfim, quem atuava nessa área, entenderam que era absolutamente saudável, que era um processo dos mais importantes, que estava alinhado com uma perspectiva ali bastante interessante de futuro. Eu vejo essa decisão da justiça nesse mesmo sentido. Ou seja, estão entendendo que da mesma forma em que pode causar benefícios para quem está ali num processo, pode acabar causando prejuízos em função dessa descontextualização. Evidentemente que isso ainda vai ser muito discutido, vai ser amplamente discutido por quem atua com o direito, sobretudo o direito digital nesse contexto aqui, mas eu acho que é uma pequena luz, assim, aquele comecinho de luz no fim do túnel, de que a justiça está entendendo as transformações promovidas pela tecnologia. E isso é absolutamente fundamental. Bom, você que nos ouve, vai lá assinar a MIT Technology Review Brasil em www.mittechreview.com.br/assine. A gente está aqui chegando no final, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Rafa Coimbra, até semana que vem. Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Você que nos acompanha aqui em áudio e nos textos também, ou fotos nas nossas várias redes sociais. Agora também estamos em vídeo no YouTube. Então dá uma passada lá no nosso canal no YouTube, veja os nossos vídeos, diga o que você pensa, dê a sua opinião e nos ajude a criar novas pautas, novos vídeos, porque a sua sugestão é sempre muito bem-vinda. É isso. Sininho no YouTube para a MIT Technology Review Brasil. Certo, Carlos Aros? Até semana que vem, meu amigo. Até semana que vem, André. Um abraço para você, para o Rafa, para quem nos acompanha. Sininho ativado em todas as redes sociais, porque sempre tem conteúdo bacana produzido por toda a equipe da MIT Technology Review Brasil, e a gente dispara por todos os canais possíveis, porque nós não só defendemos que as empresas adotem a multicanalidade, a gente pratica isso e estamos em contato com a nossa audiência em todos os canais, em todas as plataformas. Um abração, André. Um abração, Rafa. Nessa casa de ferreiro, o espeto é de ferro, meus amigos. É hora de dizer até breve. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Para você que nos ouve, um grande abraço. Tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.